Capítulo 101. Capítulo 101. Classe lendária. Ao comparar as traduções e os livros originais, Lucien aprendeu mais sobre como ler Sylvanas e passou a compreender grande parte da astrologia e elementos mágicos, embora ainda com algumas dificuldades. Vários métodos de nível superior para meditar foram fornecidos em Astrologia and Magic Elements. Aprendendo uma lição com o que aconteceu com a bruxa, Lucien decidiu manter sua meditação atual por enquanto, antes que pudesse entender completamente como os outros métodos funcionavam. Uma coisa no livro capturou a atenção de Lucien. Por um longo tempo, Lucien foi incomodado por uma pergunta. Se o princípio do lançamento silencioso pudesse ser explicado pela mudança na frequência de vibração do poder espiritual, então por que, de acordo com o livro, alguém poderia lançar um feitiço sem usar nenhum reagente mágico após construindo com sucesso a estrutura mágica correspondente em sua alma com os 4 elementos fundamentais: terra, fogo, vento e água? Tomando o Acid Splash, por exemplo, de onde veio o ácido se nenhum enxofre foi usado durante a fundição? Inspirado pelo livro, Lucien fez uma ousada hipótese de que os 4 elementos fundamentais deste mundo poderiam ser entendidos como as 4 forças fundamentais da Terra. Havia uma razão pela qual terra, fogo, vento e água estavam sendo respeitados como os elementos mais importantes, já que parecia que eles poderiam construir todas as estruturas mágicas trabalhando juntos. Todas as propriedades físicas e químicas deste mundo eram as manifestações externas dos elementos fundamentais ou das interações entre eles. E assim, lançar feitiços sem qualquer material ou reagente poderia fazer sentido. Se as hipóteses estivessem corretas, o mundo poderia ser muito semelhante à Terra em um nível micro. Nesse caso, as fadas mágicas que existiam neste mundo sobre as quais Lucien leu antes provavelmente eram na verdade partículas mágicas. No entanto, todas essas eram hipóteses de Lucien agora. Ele sabia que precisava realizar mais experimentos para provar se eles eram verdadeiros ou não. Astrologia e elementos mágicos introduziram a maioria dos feitiços na escola de astrologia e elementos, e alguns feitiços básicos de outras escolas, dos círculos 1 a 5. No antigo Império Mágico, todos os feitiços mágicos podiam ser divididos em 2 categorias. A maioria deles eram feitiços básicos, cujas estruturas mágicas eram reconhecidas pelo Império e podiam ser dominadas por todas as pessoas. O resto deles eram feitiços únicos, que foram criados por muitos grandes feiticeiros e feiticeiras da história, por conta própria. Felizmente, alguns dos feitiços únicos foram introduzidos no livro. Virando a página, Lucien viu um capítulo intitulado 2 Classes Lendárias, e de repente ficou animado. No entanto, ao ler mais, Lucien descobriu que o capítulo estava muito além de sua compreensão. Muitas palavras usadas não eram nem Sylvanas, e as 2 estruturas mágicas extremamente complicadas bagunçaram seu cérebro. No entanto, Lucien ainda tinha uma ideia aproximada sobre quais eram as 2 classes lendárias. Uma era Elements Dominator e a outra era o Prophet, e ascender a qualquer uma das 2 classes exigia muitos materiais mágicos extremamente preciosos e um enorme círculo mágico. Além disso, cada escola de magia tinha mais de uma classe lendária. O último capítulo do livro forneceu as fórmulas para muitas poções diferentes. Depois de dar uma olhada neles, Lucien tirou seu poder espiritual do livro em sua biblioteca espiritual para descansar. Depois de navegar pela astrologia e elementos mágicos, Lucien escolheu analisar o feitiço Escudo Estelar para avançar para se tornar um feiticeiro do primeiro círculo. Em contraste com todos os feitiços de nível aprendiz, cujas estruturas internas eram bidimensionais, os feitiços do primeiro círculo eram muito mais complicados, pois eram tridimensionais. Lucien progrediu de forma muito lenta, tentando entender a constituição com base em suas próprias hipóteses. Ler e pensar demais esgotava o cérebro de Lucien. No final da noite, ele estava acordado em sua bela cama, incapaz de dormir. Então ele se levantou e entrou em sua sala de prática. Sentado em frente ao piano, Lucien colocou as mãos no teclado. Ele estava aprendendo música há mais de 4 meses e se acostumou a relaxar com a ajuda da música. No mundo da música, Lucien não tinha nada com que se preocupar. No mundo da música, ele se sentia seguro. As mãos de Lucien se moviam livremente no teclado. Depois que ele apertou a última tecla, um aplauso repentino veio da janela. Rapidamente, Lucien se virou alerta. Era Natasha, parada no pátio em um terno preto. Vossa Graça, disse Lucien, para sua informação, isso não é uma porta da frente. Natasha acenou com a mão de maneira casual e riu. Vamos lá, minha historiadora. Você não se lembra de que quase todos os cavaleiros nos livros que você leu foram ver suas amadas garotas esgueirando-se pelas janelas? O Sr. Bach me disse que você tem uma memória muito boa.
São apenas romances românticos. Lucien deixou Natasha entrar. Então, por que você vem aqui tão tarde, sua graça? Bem, apenas passando. Eu visitei Sylvia mais cedo e ela mora neste distrito também. Natasha entrou na sala de treinos de Lucien. Bom jogo, Lucien. Isso foi um improviso? Foi triste. Sim, foi uma improvisação, respondeu Lucien. Eu estava apenas pensando no meu passado. Eu vejo. Eu sei que você sofreu muito antes, Lucien. Natasha assentiu seriamente. O que você acabou de tocar é muito bonito, lindo como o luar. Acho que você deveria anotá-lo para que você possa desenvolvê-lo em uma sonata completa no futuro. Lucien ficou um pouco envergonhado, pois parte da peça que ele acabou de fazer veio da famosa Sonata ao Luar escrita por Ludwig van Beethoven. Ele também ficou impressionado com a percepção aguçada de Natasha sobre música. Como vai seu trabalho, sua graça? A serenata para a senhorita Sylvia? Lucien mudou de assunto. Quer saber? Natasha revirou os olhos de um jeito fofo, tentando esconder seu constrangimento. Acho que não consigo. Eu tentei, eu juro. Lucien ergueu as sobrancelhas e inclinou a cabeça, esperando a real intenção de Natasha de vir à sua casa tão tarde esta noite. Passei para ver se você ainda estava acordado. Natasha continuou, porque eu quero saber como está indo sua serenata. Aquele que você já nomeou, para Sylvia. Agora eu entendo seu ponto, sua graça. Lucien sorriu, está quase pronto. A melodia da serenata era suave e animada como um riacho borbulhando. Esta foi definitivamente uma serenata elogiando uma jovem e bela dama. Embora a execução não exigisse dedilhados sofisticados, a serenata conquistou o coração de Natasha instantaneamente. Rondo, entendo. Natasha assentiu levemente e apreciou a beleza da música. Então a serenata entrou em uma seção mais leve na submediante. Depois dessa parte, a peça terminou suavemente na mesma melodia do início, com uma cadência autêntica. Depois de tirar as mãos do teclado, Lucien percebeu que Natasha estava apoiando o queixo na mão direita. Como você se sente sobre esta serenata, sua graça? Perguntou Luciene. Muito bonito, muito elegante. Na verdade, o que estou pensando é... Natasha falou lentamente. Lucien olhou para ela. Por que você tem uma compreensão tão profunda em serenata, Lucien? Perguntou Natasha pensativa. Quero dizer, você nunca teve uma namorada. Você confia na sua imaginação? Lucien engasgou. Capítulo 102. Capítulo 102. Pai de Sylvia. Embora Lucien tivesse completado a serenata chamada para Sylvia e dado a partitura para a princesa, ele ainda tinha permissão para ir ao escritório de Natasha para ler os livros com a permissão dela. Ela esperava que as obras clássicas da literatura pudessem inspirá-lo a produzir mais excelentes peças musicais. Assim, todas as terças e quintas Lucien chegava 2 horas mais cedo do que antes, para ler alguns livros e depois conhecer a princesa. O que você está fazendo aqui? Bach estava andando no escritório depois de traduzir por um longo tempo, e ele perguntou a Lucien com curiosidade. Estou tomando notas, respondeu Lucien brevemente, para referência futura. Na verdade, não havia necessidade de Lucien tomar notas, mas a memória supermarcante de Lucien surpreendeu Bach algumas vezes nos últimos 2 meses. Lucien estava um pouco preocupado que Bach pudesse relatar isso à princesa ou a outra pessoa. Para atrair menos suspeitas, Lucien precisava fazer algo para justificar sua grande memória. Posso dar uma olhada nas suas anotações? Bach perguntou. Claro. Lucien empurrou uma pilha de notas para o estudioso. Bach pegou algumas páginas e olhou para elas. Interessante. Nunca vi ninguém anotando assim. Parece que você está seguindo uma ordem de tempo, da Era das Trevas ao Calendário Santo, mas você também escreveu as muitas histórias de forma biográfica. Sim, para servir ao meu propósito. Lucien assentiu. Para mim, as histórias são mais valiosas como recursos que me fornecem inspiração do que uma mera linha do tempo histórica, embora o tempo ainda seja importante. Entendo, disse Bach para Lucien. Não é à toa que você tem uma memória tão boa. Fiquei muito surpreso com a rapidez com que você pode se lembrar de todas as coisas. Na verdade, esse método pode ser uma nova maneira de registrar a história. Oh, obrigado, Sr. Bach. Lucien colocou um sorriso no rosto, sabendo que não era seu crédito. Ele apenas emprestou esse método de algum outro lugar em seu mundo original. Parece que você está se tornando um historiador agora, Lucien. Enquanto conversavam, Natasha entrou no escritório. Sua graça Lucien e Bach saudaram juntos. Natasha puxou Lucien para fora do escritório com um grande sorriso no rosto. Parece que Sylvia gosta da serenata, não é? Lucien também sorriu. Oh meu Deus! Ela gosta? Ela adora! Natasha estava animada. Sylvia não fez festa de aniversário ontem à noite, mas disse que a serenata foi o melhor presente.
Estou muito feliz que vocês gostam, disse Lucien. E eu não menti para Sylvia. Eu disse a ela que for Sylvia era seu trabalho. Os olhos de Natasha estavam brilhando de alegria. Sylvia aprecia muito seu esforço e ela quer te convidar para jantar hoje à noite, na casa dela. Agradeço a gentileza de Sylvia, mas não é necessário. Lucien estava um pouco hesitante. Vamos, Lucien. Natasha insistiu. Não quero decepcionar Sylvia. E será um pequeno jantar pessoal e familiar. Apenas Sylvia, seu pai, Lady Camille e eu estaremos lá. Bem, a coisa é. Lucien coçou um pouco a cabeça. Eu pensei que Sylvia ficaria brava comigo. Você sabe, afinal, eu estava sendo seu ghostwriter. Sem problemas. Sylvia é sempre doce e atenciosa. É por isso que eu a amo tanto. Natasha não desistiu. Ela sabe que eu não sou boa em música com temas de amor, e ela ainda aprecia meu esforço de praticar a serenata e tocá-la para ela em seu aniversário. Tudo bem. Finalmente, Lucien assentiu. Às 7 da noite. N78, Distrito de Jesus. Sylvia morava em uma casa amarela clara de 2 andares. Havia alguns tipos de flores resistentes ao frio ainda florescendo no jardim. Bem-vindo, Lucien. Sylvia e seu pai o esperavam. A princesa e a senhora Camille estão na sala, disse Sylvia, que usava um longo vestido branco, com seus lindos cabelos compridos caindo sobre os ombros. Sylvia seria como a garota dos sonhos para a maioria dos homens. Lucien entregou um pequeno presente para Sylvia e disse feliz aniversário para ela, então cumprimentou o pai de Sylvia, Sr. Derony. O Sr. Derony estava vestindo um terno preto. Embora seu bigode preto o fizesse parecer um pouco velho e sombrio, Lucien ainda podia dizer que o Sr. Derony deveria ser muito bonito quando jovem. No entanto, Lucien se sentiu um pouco estranho quando viu o pai de Sylvia pela primeira vez, e não sabia por quê. Boa noite, Lucien. Derony o cumprimentou abaixando ligeiramente a cabeça. Embora nós dois moremos em Jesus, nunca nos vimos antes. Você é ainda mais jovem do que eu pensava, disse Derony enquanto conduzia Lucien para a sala de estar. Antes do jantar, os 5 conversaram casualmente. O Sr. Derony começou a perguntar a Lucien sobre a serenata em D. Estamos muito ansiosos pela versão completa dela, disse Derony. Na verdade, eu já terminei, respondeu Lucien. É uma peça de quarteto de cordas. Incrível. Natasha piscou para Lucien. Espero que você possa tocar tanto o quarteto quanto o for Sylvia no baile de Ano Novo. Então eu posso, você sabe, isso. Lucien sabia do que ela estava falando. Natasha ainda estava esperando uma chance de recompensá-lo com uma mansão. Infelizmente, Lucien preferia a espada do cavaleiro a uma mansão. Já que For Sylvia é um trabalho musical pessoal, eu não acho que deveria tocá-lo no baile de Ano Novo, disse Lucien. Por que não? Disse Sylvia com uma voz gentil. É o seu trabalho musical de qualquer maneira, e é muito bonito. As pessoas devem ter a chance de apreciá-lo. A única coisa que você pode querer mudar é o nome da serenata, ou as pessoas pensariam que você está me perseguindo. Eu não me importo. Natasha deu de ombros e sorriu. Afinal, a maioria dos músicos da associação que ainda estão solteiros estão atrás de você. A propósito, Lucien, antes de você chegar estávamos conversando sobre poemas e contos de diferentes lugares do ducado. Eu sei que você é um especialista, e talvez você possa nos ajudar aqui. Especialista? O Sr. Derony pareceu surpreso. A princesa está apenas brincando. Lucien acenou com as mãos. Eu realmente li alguns livros relacionados recentemente, mas não estou nem perto de ser um especialista. Não seja tão humilde, Lucien. Natasha riu. Sr. Derony é um empresário de muito sucesso e também diretor da Associação de Acessórios. Ele tem viajado muito pelo continente e estávamos discutindo sobre um dos poemas folclóricos que ele ouviu antes. O que é isso? Perguntou Lucien com um pouco de curiosidade. Bem, poucas pessoas conhecem este poema. Derony apoiou o queixo na mão. Mas a cena que o poema descrevia era muito original. Eu me pergunto onde e quando o poema se originou e o que aconteceu naquela época. Então Derony começou a recitar lentamente o poema. Quando o sol entrou no palácio de Thanos, enormes bolas de fogo caíram do céu. A terra estava desmoronando. E em pouco tempo, a cidade, assim como a magnífica torre, transformou-se em cinzas. As cinzas cobriram tudo, da terra ao céu. No poço escuro vivia o diabo. Olhe, olhe, a água vermelha estava agora até os lábios. Como você pode ver, Lucien Natasha comentou, o poema não é retórico, mas o que ele descreveu é muito estranho. Até onde sei, Thanos Palace é o nome de uma posição específica do Sol, onde mostra uma cena única. Além da interpretação de Natasha, Lucien lembrou que, de acordo com a literatura que leu, Thanos também era o nome de um magistrado-chefe anterior do Império Mágico, que era conhecido como o Rei do Sol.
Capítulo 103. Capítulo 103. Lucien, o historiador. Bem, embora a astrologia seja totalmente estranha para mim, Lucien estava fingindo que não sabia nada sobre astrologia, enquanto, na verdade, a astrologia era sua especialidade e ele sabia claramente que havia uma constelação chamada Thanos em memória do Rei do Sol. Eu li alguns poemas semelhantes antes no escritório da princesa. Então, acho que pode ser um poema de profecia. Eu não acho. As pessoas me disseram que o poema descrevia realmente aconteceu muitos anos atrás. Deronee negou a primeira suposição de Lucien. Eu vejo. Lucien acenou com a cabeça. Por mais dramático que o poema pareça ser, se não é uma profecia, então acho que é um poema que descreve uma catástrofe ou algo semelhante a isso. Isso faz mais sentido. O Sr. Deronee assentiu. A Guerra do Amanhecer durou mais de 400 anos e, antes disso, também houve inúmeros desastres horríveis e muitas grandes guerras aconteceram neste continente. Enormes meteoritos, terremotos, deslizamentos de terra e até batalhas podem levar à mesma cena. Eu li sobre eles antes em Heróis Epic, Theoar of Syracuse, Saint City, Confession, Saint Continent Chronicles e muitos mais. Interessante. Acho que Lucien faz um bom ponto aqui. Natasha assentiu. Guerra ou desastre natural, essa é a nossa direção. O que posso contribuir aqui é que uma boa luta entre dois mestres lendários poderia facilmente causar esse dano a todo o continente. É por isso que estou tão curioso. Quero saber o que acabou causando essa catástrofe, disse Deronee a eles. A água vermelha estava agora nos lábios. Essa parte é meio única. Lucien ainda estava pensando. Algum de vocês já ouviu falar sobre a significativa mudança topográfica que aconteceu há várias centenas de anos no noroeste de Alto? Sylvia e seu pai balançaram levemente a cabeça e ficaram esperando por mais explicações de Lucien. Neste momento, Natasha disse a Lucien com um pouco de hesitação. Você está falando sobre como o lago Elsinore foi formado, o lago que fica a noroeste de Alto? Isso mesmo, Sua Graça. Um livro de seu estudo chamado Manuscrito de Marius descreveu uma cena semelhante. Lucien assentiu. 115 anos antes da implementação do calendário santo, um dia o céu de Alto de repente ficou escuro, embora ainda fosse dia, e enormes pedras caíram do céu. Esses meteoritos destruíram a cidade chamada Elsinore e até parte da cordilheira no noroeste. O lago recebeu o nome da cidade destruída. Oh meu! Exclamou Sylvia. Foi um desastre natural? O livro não mencionou. Lucien deu de ombros ligeiramente. No entanto, o livro menciona que, naquele momento, o chão rachou todo, e um estranho líquido vermelho surgiu pelas rachaduras. Lava? Perguntou Deronee. Não. Foi mencionado que o líquido não estava quente e inundou toda a área. Mas o líquido semelhante a sangue também diminuiu muito rápido. Então e esse palácio de Thanos? Perguntou Deronee ansiosamente. Como você explica isso? Dizem que quando Thanos, Rei do Sol, atingiu o nível lendário, a capital do Império Mágico foi coberta por pura escuridão por 3 dias inteiros. Natasha expressou sua própria compreensão. Entendo. Deronee assentiu levemente. Algo mais pode ser encontrado neste poema, Sua Graça? Luciene? Ambos balançaram a cabeça. Isso era até onde eles podiam ir. Parecendo um pouco desapontado por um segundo, Deronee sorriu. Acho que é informação suficiente para minha curiosidade. Obrigado, Vossa Graça. Obrigado, Luciene. É incrível que você saiba tanto sobre a história remota. Na verdade, nem mesmo o Sr. Bach sabe. Eu te disse, Sr. Deronee, disse Natasha com orgulho. Lucien não é apenas músico, mas também historiador. Enquanto Lucien tentava explicar. Não estou nem perto de ser um historiador. Acabei de ler alguns livros. Isso é tudo. Em seguida, foi servido o jantar. Você tem que experimentar todos os pratos esta noite, Lucien. Natasha disse a ele. Um dos cozinheiros aqui vem de Tria, que faz pratos incríveis de Siracusa. Muito melhor do que a nossa comida em Alto. A nossa é toda sobre carne e batata e carne, como uma grande fã de diferentes cozinhas, Natasha reclamou. De repente, Lucien sentiu muita fome. A princesa achava que a comida aqui em Alto não era boa e, claro, ele sentia o mesmo. A cozinheira que Lucien tinha agora não era muito impressionante. Como o que Natasha acabou de dizer, a cozinheira sempre fornecia a mesma comida. Você sabe o que? A comida em Olmirrentat é ainda pior. Eu fui lá antes quando era criança e nunca quis voltar. Natasha ficou um pouco animada. Lucien nunca tinha ouvido o nome desses países antes, e assim ele se perguntou se eles poderiam ser 2 dos países do outro lado do estreito. O jantar foi realmente impressionante.
A seguir ao aperitivo, ao foie gras, e a sopa feita com um tipo especial de peixe tria. Os pratos principais foram o borrego assado e a tripa guisada ao vinho branco, acompanhados de salada de legumes. Houve também bolo de pudim especial de Siracusa para a sobremesa. Tanto Natasha quanto Lucien comeram muito. O vento gelado assobiava na rua no mês do gelo, dezembro. Natasha, Lucien e Camille foram passear depois do jantar. Sylvia queria andar com eles, mas estava muito frio lá fora para uma dama gentil como ela. Se estivesse no norte, deveria estar nevando agora. Estendendo sua linda mão, Natasha de alguma forma parecia um pouco triste. Não neva muito em alto. Lucien olhou para a lua prateada. Se você estiver pronto, Lucien, eu quero recomendar que você faça um show no Psal Mal durante o Alto Music Festival. Natasha virou-se para Lucien. Durante esse período, muitos músicos de todo o continente virão a Alto e celebrarão o festival conosco. O Alto Music Festival foi o festival de música mais importante do continente. Durante o festival, o Psal Mal realizava um concerto todos os dias. Meu concerto está quase pronto. Lucien considerou um pouco e respondeu seriamente. Diante do fato de que partiria em breve, de repente, Lucien se sentiu um pouco triste. Eu confio em você, Lucien. Vou falar com o Sr. Christopher sobre isso. Natasha sorriu, então mudou de assunto. Sabe de uma coisa, depois que toquei a serenata que você escreveu para Sylvia ontem à noite, eu não sabia o que dizer para ela. Eu estava nervoso e um pouco envergonhado. A mente de Lucien ainda estava ocupada pela leve tristeza. Ele sairia de Alto logo após o show, se tudo corresse bem. Estou pensando, o que eu poderia ter dito para Sylvia para tocar mais o coração dela, disse Natasha com um sorriso. Bem, você sabe que eu não sou experiente, respondeu Lucien. Eu sei, mas você ainda é um homem, Lucien. Natasha inclinou a cabeça e olhou para ele. Então, eu acho. Case comigo. Lucien estava pensando. Isso ainda é um problema entre Sylvia e eu, mas vou trabalhar nisso. Natasha pausou um pouco. Você tem que trabalhar para encontrar alguém que você goste também, Lucien. A música não é tudo o que você precisa. No primeiro domingo do mês de início, janeiro, uma notícia sobre a crítica de música causou um grande alvoroço em Alto. Uma bagatelle que vale uma mansão. No baile de Ano Novo, a princesa tocou uma peça de bagatela chamada For Sylvia, que foi composta pelo jovem e talentoso músico Lucien Evans. Esta música elegante, pura, gentil e também alegre ganhou o grande carinho de sua graça. Assim, a princesa Natasha premiou este jovem músico, que recentemente ganhou popularidade em Alto, com uma bela mansão nos subúrbios. As pessoas estão dizendo que For Sylvia pode ser a peça de bagatela mais cara da história da música. Outra coisa sobre Lucien é que de alguma forma muitos músicos da associação começaram a chamar Lucien de historiador. Eles começaram a fazer perguntas a Lucien sobre história e poesia, e Lucien sempre tentava o seu melhor para responder às perguntas para eles. Capítulo 104 Capítulo 104 Os jovens visitantes. A última semana do mês da vida, o terceiro mês do ano. Com o tempo ficando mais quente, Alto, a cidade de Psalm, rapidamente se recuperou do inverno rigoroso e explodiu com grande vigor, recebendo todos os convidados vindos de diferentes lugares de todo o continente para participar do Alto Music Festival, que acontecia a cada 3 anos. Músicos, instrumentistas, bardos e nobres de outros países reuniram-se na maior cidade perto da Dark Mountain Range. Mesmo à tarde, ainda havia um grande tráfego em frente ao portão da cidade no distrito de Nolan. Lilith, uma garota de cabelo rosa, estava puxando o braço do irmão mais velho para fazê-lo andar mais rápido. Pare de olhar em volta assim, Sala. Dizendo isso em voz baixa, a garota parecia um pouco chateada com o irmão mais velho, mas claramente ela não queria chamar a atenção de ninguém. Esta menina de 16 anos era muito viva e bonita. Um leve sentimento de melancolia ainda acrescentava mais charme a ela. Lilith era muito popular em sua cidade natal. Um jovem nobre quase desistiu de seu título para persegui-la. Sala parecia muito mais animado do que sua irmã. Olha, Lilith, eles são elfos da lua. Oh meu, eles são tão lindos. Como os contos dizem, suas orelhas estão ligeiramente balançando, que adorável. Por curiosidade, Lilith ficou na ponta dos pés e olhou para os elfos. De fato, as várias donzelas elfas que caminhavam juntas eram belezas absolutas. A pele deles era tão clara quanto a lua cheia de prata. Seus rostos eram bem definidos, e suas orelhas pontudas eram fofas. Caindo nos calcanhares, Lilith murmurou: só um pouco mais bonita do que eu. Então ela beliscou o braço de Sala e reclamou: cuidado com seu comportamento, Sala. Este é o Alto. Deus está olhando para você. Quando ela mencionou Deus, ela baixou ainda mais a voz. Relaxe, Lilith.
Sala parecia um pouco com sua irmã, que tinha o cabelo rosa. Estar muito nervoso é ainda mais suspeito. Entrando na cidade, o irmão e a irmã mudaram de direção e chegaram a um canto tranquilo onde não havia ninguém. Mas nós somos aprendizes. Lilith olhou ao redor e finalmente disse a palavra. E daí? Você sabe quantos aprendizes de feiticeiro existem em Alto? Sala deu de ombros. Depois de encontrar o estudioso que pode responder às nossas perguntas, vamos embora. Nenhum festival de música? Lilith parecia um pouco desapontada. Não. Sala parecia sério. O festival de música de Alto é realizado a cada 3 anos, mas provavelmente só temos uma chance de nos tornarmos um verdadeiro feiticeiro. Você sabe o que é mais importante. Lilith assentiu. Ela entendia como seria horrível se eles fossem pegos pela igreja. O irmão e a irmã viviam com medo há muito tempo, desde que eram crianças. Coroa de Cobre. Este não era, com certeza, um lugar decente. Aventureiros, mercenários e prostitutas bebiam e riam alto. Abrindo caminho entre as pessoas, Sala protegeu cuidadosamente sua irmã mais nova das muitas mãos desagradáveis no bar e, finalmente, eles empurraram a multidão até o balcão. Beber? Como sempre, o anão estava bêbado. 2 cervejas, respondeu Lilith brevemente. Emitindo um som como uma mola borbulhante, soltou um grande soluço. Menina interessante. Uma cerveja grátis por minha conta. Agarrando a caneca no bar, Sala tomou um gole da cerveja e acenou com a cabeça. Muito bom. Com certeza. Respondeu com orgulho. Eu os bebo o tempo todo. Eu não beberia cerveja de merda. Como dono de um bar tão movimentado, você deve conhecer muita gente na cidade. Lilith perguntou com um pouco de hesitação. Você pode nos dizer quem é o estudioso mais profundo de Alto? Recebemos um roteiro antigo por acidente, mas não conseguimos entendê-lo. Língua comum? Depois de outro soluço, perguntou. Ou élfico, anão, dracônico. Língua comum. Foi traduzido por alguém. Sala cortou diretamente caso ele continuasse listando todas as línguas existentes no continente. Bem, se o roteiro é sobre um grande tesouro, deu um sorriso misterioso, vocês alunos estarão em apuros. Às vezes, pode trazer infortúnio. Não temos ideia do que se trata. Viemos de uma cidade pequena. Lilith parecia inocente. De qualquer forma, a única razão pela qual ainda estou vivo é porque nunca peço demais. Engoliu sua cerveja. Os historiadores devem ser úteis. Alfonso. Qual desses você recomendaria? Perguntou Lilith com cautela. Nenhum deles, respondeu diretamente. Todas aquelas pessoas que conhecem a história antiga, são todos nobres e pastores. Você acha que vocês podem simplesmente visitar seus lugares e fazer perguntas? Tanto Lilith quanto Sala pareciam um pouco desapontados. Eles sabiam que não podiam correr o risco de ver um nobre, para não falar de um pastor. Espere, conheço uma pessoa que pode ajudar, disse Ele era um mendigo. Sério? Um mendigo se transformando em historiador? Quem é esse? Exclamou Lilith. Lucien Evans, disse com orgulho. Um músico genial, e também um historiador. O compositor de For Sylvia e Symphony of Fate. Lilith parecia muito surpresa. Como é que ele é um historiador? Isso é impossível. Sala parecia muito cética. Eu sabia que vocês não iriam acreditar. Riu e acenou com as palmas das mãos grandes. Eu conheço Lucien. Eu o vi crescer, um jovem muito talentoso. Gênio. Ouvi dizer que ele teve acesso ao estudo da princesa, já que ele é seu consultor musical pessoal. É isso? Sala ainda não conseguia acreditar. Um monte de livros faz um historiador? Grande talento. Ótima lembrança. Essa é a bênção de Lucien. Parecia um pouco descontente com o comentário de Sala. Acredite ou não, Lilith puxou um pouco o cotovelo do irmão mais velho e disse educadamente a Você sabe onde o Sr. Evans mora? Você pode nos dizer? Todo mundo em Alto sabe que a princesa acaba de lhe dar uma mansão no subúrbio. Ele pode estar morando lá para se preparar para seu próximo show, disse com orgulho. Mas vocês têm que esperar até amanhã, ou o portão estará fechado quando vocês voltarem. Você mencionou que viu o Sr. Evans crescer. Ele é elegante e bonito? Lilith perguntou um pouco tímida. Com certeza. Riu alto. Lilith agarrou o braço de Sala e disse a ele. Estamos visitando o Sr. Evans agora. O que? Mas o anão acabou de dizer que deveríamos ir lá amanhã. E se o portão da cidade for fechado mais tarde? Perguntou Sala. Então esperamos que o Sr. Evans seja gentil o suficiente para nos deixar passar a noite em sua mansão. Lilith parecia muito resoluta. Quando chegaram à mansão de Lucien, cujo nome era Bronze, a noite escura já havia caído sobre eles. Sentado em frente a uma floresta, a mansão parecia um pouco assustadora.
Depois de negociar com os guardas da mansão, Lilith e Sala conseguiram ver o administrador da mansão, Sr. Lopes. Lopes estava na casa dos 50 e também era o administrador anterior da mansão, então Lucien o manteve. O irmão e a irmã foram convidados a entrar no salão e esperaram no sofá. Eles esperaram pacientemente por vários minutos. Então, Lilith e Sala viram um jovem de terno preto e camisa branca descendo as escadas. Ele parecia bastante misterioso e elegante. Capítulo 105. Bloqueio mágico. Olhando para o jovem músico saindo da escuridão do segundo andar, por um momento, uma ideia passou pela mente de Lilith e Sala. O Sr. Evans era um feiticeiro. No entanto, um segundo depois, eles se sentiram um pouco divertidos por ter pensamentos tão bobos. Como poderia este jovem e talentoso músico que ganhou tanta popularidade em alto ser um misterioso feiticeiro? Isso era ridículo. Neste momento, Lopes entrou na sala seguido por um bando de criados que seguravam velas. Todo o espaço foi imediatamente iluminado. Eu sou Lucien Evans. Lucien desceu as escadas e sorriu de maneira educada. Disseram-me que vocês dois vieram aqui por causa de um manuscrito antigo? Sr. Evans, eu sou Lilith. Eu gosto muito da sua música. Devido ao seu nervosismo, Lilith não respondeu corretamente à pergunta de Lucien. Pois Sylvia é minha favorita. Estou muito feliz em conhecê-lo. Diante desse jovem músico talentoso e de boa aparência, o rosto da jovem corou. Eu também, Sr. Evans. Eu sou Sala. Sala estava mais calmo que sua irmã. Symphony of Fate me dá muito encorajamento, senhor. Lucien sorriu e acenou com a cabeça. Obrigado por seu apoio. Mas podemos falar sobre o manuscrito primeiro? Esperando encontrar mais informações sobre o Congresso Continental de Magia, Lucien leu muitas literaturas e manuscritos antigos. Ele não deixaria nenhuma chance escapar de suas mãos. Sim, desculpe, Sr. Evans. Sala fungou um pouco e pegou uma pilha de papel. Aqui está, senhor. Lucien pegou o manuscrito e disse a eles: sem problemas. Por favor, sente-se, para que possamos discutir juntos. Lilith recostou-se no sofá, ainda corando. De vez em quando, ela espiava Lucien, que estava absorto na leitura. Seu coração estava batendo rápido. Como de costume, Lucien lia muito rápido para ter uma cópia completa em sua biblioteca espiritual. No entanto, uma frase familiar no manuscrito imediatamente chamou sua atenção. Quando o sol entrou no palácio de Thanos, Lucien ficou surpreso. Porque ele viu a mesma frase estranha duas vezes em apenas alguns meses. O que o manuscrito tem a ver com o poema que o Sr. Deroni mencionou? Assim, Lucien desacelerou e começou a reler todo o manuscrito. Quanto mais ele lia, mais chocado ficava. Combinando o que havia lido antes, no escritório da princesa, Lucien aos poucos percebeu do que se tratava aquele manuscrito. Era sobre as ruínas de um local mágico. Calmo como Lucien parecia, havia um grande tumulto em sua mente. Montanhas flutuantes, grande cruz. Lucien lembrou-se dessas palavras. Ele os viu quando estava lendo astrologia e elementos mágicos. Abrindo aquele livro em sua biblioteca espiritual, Lucien virou a página para o último capítulo, Círculos Mágicos. Assim como esperava, Lucien descobriu que o manuscrito descrevia um amplo e poderoso véu mágico chamado Magic Lock, que era constituído principalmente por uma série de feitiços de astrologia. Comparado com o poema folclórico, o manuscrito oferecia uma descrição mais detalhada sobre como a cidade foi destruída pela queda dos meteoros e como o estranho líquido vermelho surgiu debaixo do solo. Infelizmente, o manuscrito não estava completo. Nenhuma explicação foi encontrada sobre por que havia um local mágico construído no subsolo, ou por que um cadeado mágico foi colocado em torno dele. Os ancestrais da bruxa viveram em Alto há muitos anos. De acordo com as anotações da bruxa, um de seus ancestrais era aluno de um feiticeiro lendário muito poderoso que era o senhor da cidade. Portanto, Lucien adivinhou que o local mágico poderia ter algo a ver com esse lendário feiticeiro, mas ele não tinha evidências reais sobre isso. Fazia mais de meia hora desde que Lucien começou a ler o manuscrito. Durante esse tempo, Lucien não disse uma única palavra. Tanto Lilith quanto Sala ficaram um pouco nervosas. Chocado como Lucien estava, ele fingiu estar bem calmo. Não está completo. Você tem o resto? Não. Lilith balançou a cabeça. Este não é o manuscrito original. Como pode ver, Sr. Evans, foi traduzido para a língua comum. Eu vejo. Lucien colocou o manuscrito sobre a mesa, então ele disse a Lilith e Sala: eu tenho uma ideia aproximada e recursos de constelação que o manuscrito fornece. Incrível! Sala e Lilith exclamaram ao mesmo tempo com grande surpresa. Depois que Lucien terminou sua explicação, Lilith ficou ainda mais animada. Muito obrigado, Sr. Evans.
Isso vai ajudar. Lilith Sala interrompeu diretamente sua irmã com algumas tosses falsas. Então, ele se levantou e disse a Lucien com respeito: Sr. Evans, obrigado por nos contar a história por trás do manuscrito. Quanto vamos pagar por isso? Um tale. Lucien sorriu. Como ele estava prestes a deixar a Alto depois do festival de música, ele queria economizar mais agora, embora já tivesse poupado 30 tales de trabalhar para a princesa e todas as recompensas que recebeu. Isso já era mais do que um plebeu poderia ganhar por toda a vida. Com certeza. Sala curvou-se ligeiramente para Lucien. Então, ele puxou a bolsa de dinheiro e entregou a Lucien um tale com grande respeito. Como o portão da cidade foi fechado, Lucien sorriu para eles e convidou: se você não se importa, Lilith de Sala, você é bem-vindo para ficar em minha mansão esta noite. Depois de jantar, Lucien pediu ao Sr. Lopes que levasse Lilith de Sala para seus quartos de hóspedes. De pé no centro da sala, Lucien observou os dois jovens visitantes partirem. Sua sombra tremia no chão por causa da luz das velas. Lucien estava muito preocupado com essa grande coincidência. Ele acabou de ouvir o poema folclórico do Sr. Deroni alguns meses atrás, e agora ele tinha convidados que o encontravam por conta própria e traziam aquele precioso manuscrito. Isso era uma coincidência muito grande em seus olhos. Lucien pensou que poderia ser uma armadilha dos vigias noturnos. No entanto, ele teve que admitir que ele também era ganancioso. O poder espiritual de Lucien atingiu um pico no nível de aprendiz sênior. Até algumas semanas depois, Lucien deve ser capaz de fazer um avanço para se tornar um feiticeiro do primeiro círculo. Agora, tudo o que ele precisava era de vários tipos de materiais mágicos para seu avanço. Lucien uma vez leu em outro livro que, em torno da maioria dos véus mágicos, muitas vezes havia jardins mágicos, já que as plantas e outros materiais estariam expostos ao poder mágico o tempo todo. Muitos deles deveriam estar na lista de Lucien. Além disso, ele não precisava entrar neste Magic Lock. O jardim mágico deve estar fora do véu. De acordo com a frase quando o sol entrou no palácio de Thanos, o melhor momento para se aproximar da eclusa deveria ser no 10º dia do mês seguinte, o equivalente a abril em seu mundo original. Na verdade, deve se aproximar do véu mágico à meia-noite de 9 de abril, quando a lua prateada balançou para o cume de suas viagens. Nesse momento, o Sol deve estar perto o suficiente da constelação chamada Palácio de Thanos. Obviamente, porém, as pessoas não seriam capazes de ver o Sol das ruínas mágicas, já que seria noite. Depois de muito tempo lutando, Lucien finalmente se conteve de ser impulsivo e ganancioso. Afinal, explorar as ruínas do local mágico exigiria muita preparação dele. No mínimo, ele precisaria coletar mais livros e notas relacionadas para entender melhor esse Magic Lock. Obviamente, agora Lucien não estava preparado para isso. Ele decidiu ser mais cauteloso e esperar por uma chance futura. Lilith e Sala não dormiram bem na noite passada, metade por causa da excitação e metade por causa da mansão, o que os fez sentir um pouco assustadores. Como a revelação do segredo de seu manuscrito demorou muito menos do que eles pensavam, quando Lilith e Sala voltaram para Alto, decidiram ficar na cidade para o festival de música e depois seguir para a pequena cidade chamada Bon, que ficava perto ao lago Elsinore. Embora Sala ainda se sentisse um pouco preocupado com o fato de que ficar em Alto por mais tempo poderia trazer problemas desnecessários, diante do pedido ansioso de sua irmã mais nova, Sala cedeu. Afinal, ele também não queria perder o grande festival musical. Depois que Lilith e Sala saíram, Lucien também deixou sua mansão e voltou para a Associação dos Músicos para ensaiar com a Orquestra Sinfônica. Capítulo 106 Capítulo 106 A Cidade dos Sonhos da Música. Sentado na carruagem, que se movia bastante suavemente, Lucien olhou pela janela e descobriu que a Alto estava muito mais ocupado do que o habitual, por causa do festival de música. Muitas carruagens com brasões estranhos de repente apareceram nas ruas, mas eram familiares para Lucien, pois uma vez ele leu vários livros no escritório de Natasha apresentando as histórias por trás dos brasões de diferentes famílias no continente. Além disso, havia muito mais artistas de rua e bardos por aí hoje. Entre essas pessoas, Lucien notou uma figura familiar. Era o tio Joel. Joel estava tocando lira. Parecia que a perda de 2 dedos da mão esquerda não o incomodava muito. Cercado por um monte de gente, Joel parecia bastante alegre e animado. Lucien pediu ao cocheiro que parasse. Então, ele saiu da carruagem e caminhou perto de Joel. De pé atrás da multidão, Lucien o ouvia tocando, sorrindo. A multidão aplaudiu calorosamente quando Joel terminou de tocar e se curvou para eles. Alguns dos ouvintes pegaram seus sacos de dinheiro e colocaram algumas moedas no chapéu de Joel para mostrar seu apreço.
Quando Joel endireitou o corpo, viu Lucien. Os olhos de Joel brilharam de surpresa. Como você está aqui, Lucien? Quando a multidão se dispersou, Joel caminhou com Lucien para um canto mais calmo. Achei que você ainda estava na mansão. Eu era. Lucien sorriu. Vou à associação. Como vai, tio Joel? Estou ótimo. Os olhos de Joel estavam brilhando de orgulho. Você viu? Eles amam minha música. Lucien assentiu e disse a Joel. Com certeza. Então ele apontou para o chapéu de Joel, que estava cheio de trocos. Eu não preciso desse dinheiro. Você tem cuidado da minha família o tempo todo, e por causa de você, John, agora estamos vivendo uma vida decente. Joel pesou um pouco o chapéu com a mão. Contanto que eles gostem do meu jeito de tocar, isso é o suficiente. Eu sei, Lucien concordou. A música em si é bonita o suficiente. Eu só jogo por causa do meu sonho agora, não para viver. Joel assentiu. Parece que aqueles dias em que acabei de chegar a Alto voltaram. Estou apaixonado e motivado. O Alto Music Festival me transforma em uma galinha da primavera novamente. Mais tarde, Lucien vagou pela rua para curtir os diferentes estilos de tocar. A música de rua tinha seu charme único, que também inspirou bastante Lucien. Permanecendo em sua mansão nos subúrbios por muito tempo, Lucien sentia falta da atmosfera agitada. Enquanto caminhava, Lucien tentava construir uma ideia grosseira sobre como recompor o terceiro movimento da sonata para violino em sol menor, que era uma peça musical muito desafiadora neste mundo. Lucien queria apresentar a beleza desta peça de sonata com piano, e também queria mostrar ao público suas habilidades. Lucien decidiu recompô-lo por conta própria, em vez de se referir às obras-primas de seu mundo original como sempre fazia antes. Este concerto seria o primeiro e também poderia ser o último concerto de música na vida de Lucien. Ele queria deixar algo que realmente lhe pertencia. Observando os rostos sorridentes e alegres das pessoas na rua, ouvindo a música melodiosa, Lucien suspirou e murmurou: gostaria que não houvesse igreja aqui. Senhor, venha e junte-se ao nosso concerto gratuito. De repente, um jovem apareceu na frente de Lucien. Livre. Seus olhos verdes estavam cheios de esperança. Lucien estava um pouco confuso. Alugamos uma casa para sediar nosso show, senhor, explicou o jovem. A propósito, eu sou Piola, o primeiro violino da nossa orquestra. Ainda era cedo. Lucien não estava com pressa, então ele balançou a cabeça com um sorriso. Onde está então? Bem ali. Piola aplaudiu. O 30º. Então ele levou Lucien para uma casa de 2 andares do outro lado da rua. O centro da sala era o palco simples e temporário, sobre o qual havia 2 violinos, uma viola e um violoncelo. Uma garota de cabelos pretos de amplas proporções estava sentada em frente a um cravo. Desculpe, senhor. Precisamos ter mais amigos aqui antes de começarmos. Piola se desculpou. Grace tocará cravo para nossos convidados durante o tempo de espera. Lucien percebeu o que estava acontecendo aqui. Eles deveriam ser uma banda vinda de outro país. Eles vieram aqui para o Alto Music Festival para perseguir seu sonho musical, mas alugar um salão de música formal aqui em Alto era inacessível para eles. Portanto, eles esperavam que mais pessoas aqui os conhecessem, proporcionando ao público apresentações gratuitas. O que a garota tocou para o público depois que Piola saiu foi Força Ouvia. Embora Grace tocasse muito bem, algumas deficiências do cravo em comparação com o piano não podiam ser escondidas dos olhos de Lucien. Depois de um tempo, mais pessoas entraram na casa. A espaçosa sala de estar agora estava bastante cheia. Caras senhoras e senhores, Piola saltou para o palco e pegou seu violino. Nós viemos de Sturk, a pérola brilhante do mar. É uma grande honra tocar para vocês hoje. Bem-vindo! Então ele se virou e apresentou os membros da banda ao público. Eu sou o primeiro violino, Piola, este é o segundo violino, Sharon. E nosso violista, Graham. Esta é a nossa violoncelista, Leslie. E nossa linda Grace que estava tocando cravo para nós. O pequeno concerto durou cerca de 1 hora. Lucien podia dizer que eles eram bastante experientes em seu repertório, seu entusiasmo contagiante e suas habilidades de jogo. Mesmo em alto, eles poderiam ser considerados instrumentistas qualificados. Ao final do show, eles receberam calorosos aplausos da plateia. Os membros da banda ficaram muito animados e começaram a conversar com os convidados. Como você se sente sobre nossa fantasia em dó menor, senhor? Piola sorriu para Lucien. Muito bom, respondeu Lucien sinceramente. Ao mesmo tempo, vocês provavelmente podem prestar mais atenção em como desdobrar sua música e na técnica que usa uma série de valores para manipular diferentes elementos musicais. Uau! Piola ficou muito impressionada. Ele não esperava receber um comentário tão profissional desse jovem ouvinte. Então Piola começou a trocar ideias com Lucien com grande paixão.
A discussão acalorada chamou a atenção dos outros membros da banda. Aos poucos, eles se juntaram à conversa de Piola e Lucien depois que a maior parte do público saiu de casa. Muito obrigado, senhor. Aprendemos muito com suas sugestões. Grace acenou para Lucien. Tenha uma estadia encantadora em Alto. Lucien sorriu e estava prestes a sair. Tenho certeza que sim, respondeu Piola. Senhor, você sabe que a programação dos muitos shows que serão realizados no Psal Mal foi divulgada. Já? Lucien ficou um pouco surpreso. Sim, Piola parecia bastante animada. Você sabe quais eu estou mais ansiosa? Todos nós sabemos. Sorriu Sharon, Sr. Christopher e Sr. Evans. Exatamente. Piola bateu palmas. 7 meses viajando. Viemos da costa até aqui, só para os shows do Sr. Christopher e do Sr. Evans. Durante o Alto Music Festival, mesmo os plebeus, que não podiam pagar os ingressos, podiam ouvir todos os concertos realizados no Psal Mal indiretamente por meio de um círculo de poder divino, que funcionava como um locutor na praça central. 7 meses. A costa. Algo passou pela mente de Lucien. Então, ele começou a conversar com ele sobre a viagem por mais 10 minutos. Depois que Lucien saiu, Grace disse aos outros membros da banda. Ainda não consigo acreditar que um senhor aleatório em Alto possa ter um conhecimento tão profundo de música. Essa cidade é incrível. Oh meu Deus! Exclamou Piola. Nós não perguntamos o nome dele. Ele deu um tapinha na testa de uma forma arrependida. Assim que Lucien chegou ao seu próprio escritório na associação, ele ouviu uma batida na porta atrás dele. Surpreendentemente, eram Natasha e Camille. Depois que Camille fechou a porta, Natasha disse a Lucien de maneira séria. Argent Zorn foi detectado em algumas cidades remotas novamente. Você tem que ter cuidado, Lucien. Não saia à noite. Capítulo 107. Capítulo 107. O repertório de Lucien. Eles estão de volta? Lucien ficou muito surpreso. Ele nunca esperou que Argent Zorn, depois de uma grande perda, se recuperasse tão rapidamente. Sim, a igreja enviou uma equipe da Nightwatch, bem como um monte de pastores, até alguns bispos. Natasha assentiu. Eu gostaria de poder ir também. Esses hereges são simplesmente loucos. Lucien não respondeu. Ele sentiu que alguns seguidores entusiastas do Deus da Verdade eram loucos também. Natasha sentou-se no sofá. A Alto está super ocupado agora. Nossa verificação de segurança não pode ser perfeita, especialmente quando estamos com falta de mão de obra. Por favor, tenha cuidado, Lucien. Ainda estou ansioso para assistir ao seu show. Eu vou. Obrigado por me lembrar, Vossa Graça, respondeu Lucien. Além disso, eu tenho alerta. A menos que eles enviem alguém que seja de um nível de grande cavaleiro ou superior, eles não podem pular em mim tão facilmente. Ainda assim, eu sou apenas um ninguém. Vamos, você não é ninguém. Natasha acenou com a mão. Seu show chama muito a atenção. Estamos todos ansiosos por isso. Estou lisonjeado, Vossa Graça. Lucien pausou um pouco. Eu acho que vou ficar bem. Mas o tio Joel e sua família? Sem problemas. Eu posso cuidar deles. Natasha entendeu imediatamente. Muito obrigado, Sua Graça, disse Lucien agradecido. Como está sua preparação para o show, Lucien? Natasha mudou de assunto e perguntou casualmente a Lucien, como se fossem amigos íntimos. Estou curiosa. Bem, nada mal, respondeu Lucien honestamente. Eu só preciso de mais tempo para praticar com a orquestra. Afinal, será minha primeira vez como maestro. Estou me sentindo um pouco preocupado com isso, mas essa é minha única preocupação. Você tem uma compreensão muito boa da música, e sua bênção foi despertada. Não acho que isso será um problema. Natasha olhou para Lucien com seus lindos olhos roxos. E o repertório do show? Lucien estava indo encontrar o Sr. Otelo mais tarde para registrar seu repertório de concerto, então ele respondeu diretamente. Symphony of Fate. Serenata para cordas em Sol maior. Piano canon em D maior. Um solo de piano recomposto da sonata para violino em Sol menor. Uma sonata para piano em Dó menor chamada Pathetic, que é uma peça de música tema. Muito diferente do que eu pensava, disse Natasha com um pouco de hesitação. Todo o show é dominado por piano e piano apenas. Receio que a falta de sinfonia possa tornar o seu concerto menos solene e grandioso. No entanto, antes de Lucien dar qualquer explicação, Natasha sorriu e disse a Lucien. Mas de qualquer forma, é o seu próprio show. Você sabe o que está fazendo, Lucien. Eu confio em você. Lucien foi encorajado. Com o apoio da princesa, ele acreditava que nem o Sr. Otelo poderia falar muito sobre seu repertório. A propósito, Sua Graça, de alguma forma, a mente de Lucien foi arrastada de volta ao tópico anterior. A trompa argêntea foi detectada na época do Festival de Música de Alto.
Parece uma coincidência muito grande. Conheço sua preocupação, Lucien. Natasha não parecia preocupada. Nós vamos lidar com isso. Lucien simplesmente assentiu sem fazer mais comentários sobre isso. Ele claramente sabia que não era o único cara inteligente em Alto. Depois que Natasha e Camille saíram, Lucien encontrou Otelo, o diretor da associação, na escada. Desta vez, o aluno de Otelo, Mackenzie, não estava com ele. Ele vinha recebendo muitos comentários negativos desde a última vez, quando acusou Lucien de ser um seguidor de demônios e falhou. Assim, Mackenzie não apareceu na associação com tanta frequência recentemente. Lucien, você está pronto para o show? Otelo parecia um pouco cansado. Seu repertório está pronto? Ah, sim, Sr. Otelo. Na verdade, eu estava prestes a entregar a lista de repertório para você mais tarde, disse Lucien. Então, ele pegou a lista e a entregou a Otelo. Otelo leu a lista com as sobrancelhas franzidas. Muitos solos de piano. Eles não são suficientes para um grande concerto, eu diria. Eu sei que um gênio sempre tem muitas ideias novas, mas Lucien, você tem certeza disso? Lucien assentiu. Estou confiante e sua graça também concordou com o repertório. Bem, entendo, espero que você não se sinta muito estressado. Otelo ainda estava um pouco preocupado. Em seu coração, a decisão de Natasha de atribuir diretamente o último e mais importante show a Lucien não foi realmente sábia. Otelo acreditava que o concerto final do festival de música exigia um músico muito mais autoritário e experiente do que Lucien. Mais tarde, quando Lucien estava subindo as escadas para a sala de prática, ele encontrou alguns de seus colegas, que o saudaram de maneira preocupada. Eles também estavam preocupados que Lucien pudesse estar sob muita pressão para sediar o show final. Assim que Lucien pisou no quarto andar, ele viu uma senhora correndo em sua direção. Por sorte, ele foi ágil o suficiente e fez uma esquiva repentina para o lado. Silvia, por que você está com tanta pressa? Lucien ficou um pouco surpreso. Oi, Lucien, nada realmente importante, na verdade. Usando um vestido amarelo claro, as bochechas de Silvia levemente coradas pela pressa, ouvi dizer que seu show é no último dia. Bom para você, não se estresse. Estou bem, obrigado, Silvia. Assentiu Lucien. Você não é o primeiro hoje me dizendo que eu não deveria me sentir estressado. Eu aprecio isso, no entanto. Eu aposto. Silvia sorriu. Você lida muito bem com a pressão. E Natasha confia muito em você. Rini e a orquestra já estavam esperando lá quando Lucien chegou. Pegando o bastão, disse-lhes: Senhoras e senhores, vamos começar. Após o ensaio da primeira rodada, Lucien se sentiu muito bem. Quando ele estava prestes a continuar, Otelo e outros dois jovens entraram na sala de prática. Lucien conhecia um deles, o Conde Verdi, tendo-o visto 2 vezes no Palácio Rataccia. O outro, um jovem de cabelos grisalhos vestindo uma bela jaqueta vermelha brilhante, era totalmente estranho para Lucien. Este é o príncipe do reino de Siracusa, o príncipe Michele. O príncipe está muito interessado em nossa associação. Otelo apresentou-se educadamente. Depois que Lucien e os outros músicos saudaram, o príncipe Michele disse a eles um pouco tímido: Estou incomodando vocês? Não se importe comigo. Estou só dando uma olhada. Quando ele foi apresentado a Lucien, Michele parecia bastante animada. Sr. Lucienne Evans, é um prazer conhecer você. Então, o príncipe estendeu as 2 mãos e agarrou as mãos de Lucien, independentemente da etiqueta real. Lucien podia sentir a força do jovem príncipe quando ele apertava a mão dele. Obviamente, Michele havia despertado sua bênção. Lucien curvou-se ligeiramente para ele e disse educadamente: É um grande prazer, sua graça. A caminho de casa de Lucien, ele encontrou o pai de Silvia, Sr. Deroni, que estava conversando com um homem de meia idade que Lucien nunca tinha visto antes. O homem estava na casa dos 40. Ele tinha nariz alto, cabelos castanhos e olhos azuis escuros. Vestindo um terno decente, o homem era bem educado. Deroni acenou para Lucien e apresentou: Este é o Rogerio, meu parente e também meu sócio. E este é o Sr. Lucien Evans. Prazer em conhecê-lo, Sr. Rogerio cumprimentou Lucien educadamente enquanto estendia a mão. Prazer em conhecê-lo também, Sr. Evans. Rogério apertou a mão de Lucien. Você é famoso até em Sturk. Tenho ouvido seu nome o tempo todo. Eu conheci uma banda de Sturk hoje cedo. Lucien sorriu e compartilhou com eles algumas das histórias interessantes que ouviu da banda. Vários dias depois, o evento de música mais emocionante do continente, o Alto Music Festival, finalmente começou. Capítulo 108. Capítulo 108. Aquecimento para o festival. 3 de abril, Festival de Música de Alto. A música estava por toda parte nas ruas.
Hoje, Lucien estava se vestindo menos formalmente, com um simples casaco marrom, camisa branca e calça preta. Vagando pelas ruas, ele foi acompanhado por Yvain, que também se vestia como um cavalheiro, já que Joel e Alisa decidiram sair em um encontro para reviver a paixão e o amor que tinham quando eram jovens. Victor estava ocupado em conhecer diferentes músicos e nobres de outras cidades e países, assim como Felicia, Lot e Heródoto. Natasha estava se sentindo sobrecarregada com os convidados reais vindos de todo o continente, e ela passou todo o seu tempo livre apoiando o próximo show de Sylvia. Rini foi convidado para ser o primeiro violino de vários concertos, e Lucien soube que ele nem tinha tempo para comer. Mesmo João não conseguia encontrar tempo para sair com Lucien. Ele precisava manter a ordem no festival. Ei, João! Lucien acenou para seu amigo, que estava patrulhando as ruas. Ei, Lucien! João sorriu. Como vai tudo? Bem, não pode ser melhor. Lucien encolheu os ombros. Há algo melhor no mundo do que ser babá durante o festival de música? Lucien apontou para Yvain, que estava concentrado em mastigar o enorme cachorro quente em sua mão. João riu tão alto que vários pedestres na rua se viraram para olhar para eles. Vamos, estou cuidando do seu irmão mais novo, Lucien reclamou em tom de brincadeira. Bem, ouvi dizer que várias damas nobres convidaram você para suas mansões durante o festival. João deu um tapinha no ombro de Lucien. Diga, senhorita Yvette, eu prefiro cuidar de seu irmão, respondeu Lucien honestamente. Depois de conversar com João, Lucien continuou a passear pelas ruas. Já que ele poderia partir logo após o festival de música, Lucien queria sentir a alto mais e apreciar o tempo em que ele ainda estava aqui. Enquanto Lucien estava bastante interessado em ouvir os artistas de rua tocando, Yvain prestava mais atenção aos variados food trucks que vendiam queijo grelhado, torta de frutas, batatas fritas, sobremesas e assim por diante. Terminando seu cachorro quente, Yvain começou a olhar para a loja de doces do outro lado da rua. Lucien e Yvain facilmente passaram a manhã inteira andando para curtir a atmosfera do festival, e entrando em alguns pequenos auditórios aleatórios para apreciar a música que as bandas tocavam. Durante o festival de música, exceto para o Psalmal, os ingressos para qualquer apresentação de música eram muito baratos, e alguns deles eram até gratuitos. Assim, o Alto Music Festival foi genuinamente um banquete musical para todos. Estava perto da hora do almoço. Lucien levou Yvain a um restaurante. Olhar! Yvain estava apontando para a placa em frente ao restaurante. Toque música e ganhe sua refeição grátis. Yvain já conseguia ler algumas palavras sobre os ensinamentos de Lucien e João. Este restaurante parece ser bastante incrível. Lucien sorriu. O restaurante estava super cheio. Quando Lucien e Yvain estavam esperando para se sentar, eles viram um velho cavalheiro que tocava piano na frente. O velho cavalheiro não estava tocando muito bem, e cada movimento de pressionar as teclas parecia ser um grande desafio para ele. Mas ele tocou de uma forma muito devotada, como se estivesse tendo seu próprio show. Quando o velho senhor terminou de tocar, todo o restaurante aplaudiu calorosamente. Os convidados estavam aplaudindo por sua coragem e paixão. Almoço grátis para este cavalheiro, aplaudiu o dono do restaurante. Quem quer ser o próximo? Lucien e Yvain foram conduzidos a uma pequena mesa para dois, perto da janela. Eles pediram 2 bifes para o almoço, mas alguns convidados se apresentaram. A atmosfera do restaurante era muito agradável. Todo mundo aqui estava aproveitando seu tempo. Mais e mais pessoas entraram no restaurante. Alguns deles não conseguiram encontrar nenhum lugar, então eles apenas ficaram ao lado da seção do bar, segurando sua comida, e isso incluiu Piola, Sharon e os outros membros da banda. Depois de jogar a manhã inteira, eles estavam morrendo de fome. Um almoço grátis foi definitivamente ótimo. O jogo de Piola chamou a atenção de todos. A atmosfera festiva no restaurante culminou. Almoço grátis para este jovem rapaz, o dono do restaurante anunciou. E para seus amigos. Lilith e Sala também foram atraídos pelo restaurante. Abaixando a faca e o garfo, Lucien sorriu para Yvain, que estava muito cheio para se sentar ereto em seu assento. Não coma muito. Eu não consigo me controlar. Yvain ainda estava olhando para o resto do bife no prato e então ele pediu ao garçom para levá-lo para a viagem. Então ele se virou para Lucien. Se você está disposto a jogar, Lucien, com certeza não precisamos pagar. Sendo tocado pela atmosfera amigável e calorosa, Lucien queria tentar também. Lucien queria ver se sua própria música, aquela que ele não copiou de nenhuma obra-prima, poderia receber alguma apreciação entre as pessoas. Então ele acenou para Yvain e caminhou em direção ao piano. Outro jovem, disse o dono do restaurante. Senhor Evans? Lilith não podia acreditar em seus olhos. Sim, é o Sr. Evans.
Sala parecia um pouco confuso, mas também animado. Achei que ele estava se preparando para seu show. Temos tanta sorte. O rosto de Lilith corou. Nós podemos ouvir o Sr. Evans tocando aqui, em um restaurante aleatório. Piola reconheceu Lucien também, e ele se virou para seus amigos. Esse é o senhor com quem conversamos outro dia. Eu me pergunto o quão bem ele pode jogar. Colocando as mãos no teclado, Lucien rapidamente passou pelo pequeno pedaço de serenata que ele escreveu antes em sua mente, sem se referir a nenhum livro de música em sua biblioteca de espíritos. O toque de Lucien era como uma brisa fresca entrando pela janela, tocando suavemente o coração de cada ouvinte. O restaurante movimentado lentamente se acalmou. Todos pararam de falar e ouviram a música com atenção. Movendo as mãos suavemente no teclado, Lucien fechou os olhos e começou a desfrutar. Em nítido contraste com a atmosfera agitada agora, a bela melodia refrescava a mente das pessoas como um riacho límpido. A parte da melodia era muito curta. Quando Lucien saiu do pequeno palco e voltou para Iven, todo o restaurante ficou muito quieto, pois os convidados ainda estavam imersos na beleza da melodia. Lucien estava satisfeito. Deixando um nar sobre a mesa, Lucien e Iven saíram rapidamente. Assim que Lucien saiu do restaurante, ele ouviu uma grande mistura de pessoas aplaudindo e aplaudindo. Ele saiu. Piola parecia desapontada. Nós não perguntamos o nome dele. Novamente, eu me pergunto por que nunca ouvimos a melodia antes. Cheio de surpresas musicais, a Alto é um lugar incrível, disse Sharon. Ela não sabia que era o próprio cavalheiro que compunha a melodia. Senhor Evans, Lucien ouviu alguém o chamando por trás. Virando-se, viu que eram o irmão e a irmã que o visitaram no outro dia. Capítulo 109. Capítulo 109. Marcos. Vendo Lucien, Lilith ficou animada e tímida. Sua performance naquele restaurante foi incrível. Lucien de alguma forma perguntou subconscientemente. Por que vocês dois ainda estão em alto? Ainda temos tempo até. Antes que Lilith terminasse sua frase, Sala a cortou diretamente, pois percebeu que sua irmã mais nova poderia derramar o feijão inadvertidamente. Senhor Evans, por que você achou que não ficaríamos aqui para o festival de música? Assim que perguntou, Sala se arrependeu de ter feito a pergunta de forma tão dura e defensiva, o que poderia deixar ele e Lilith ainda mais desconfiados. Lucien também ficou um pouco nervoso. Ele não queria que Lilith e Sala percebessem que ele realmente sabia mais sobre as ruínas de um local mágico do que eles pensavam. Vocês dois estavam com muita pressa quando me visitaram. A mente de Lucien estava trabalhando rápido, e eu pensei que você tinha algo urgente. É por isso. Eu vejo. Sala relaxou um pouco e mudou para um tópico mais seguro. Como Lilith disse, seu jogo foi muito impressionante. Depois de conversar um pouco mais, Sala saiu com sua irmã mais nova, embora esta estivesse um pouco relutante em interromper a conversa com Lucien. Observando Sara e Lilith saindo, Lucien franziu levemente as sobrancelhas, sentindo-se um pouco preocupado. Ele não tinha certeza se o encontro de hoje com o irmão e a irmã era apenas uma coincidência ou outra coisa. No entanto, Lucien não deixaria sua preocupação arruinar seu lindo dia. Ele ainda passou uma tarde muito agradável com Iven por perto e curtindo o clima festivo. À noite, Lucien levou Iven até Joel e Alisa e jantou com eles. Em seguida, caminharam em direção à praça central. Esta noite, a praça estava muito mais movimentada do que o normal e todo o lugar estava literalmente lotado. As pessoas se reuniram aqui para desfrutar do concerto de hoje à noite no Psalmal através do Círculo de Poder Divino. O círculo de poder divino era realmente visível, que parecia mais uma cúpula de cristal transparente flutuando no ar do que um círculo mágico misterioso comumente imaginado. Através desta enorme tela de cúpula, as pessoas na praça podiam assistir à performance espetacular e desfrutar da música maravilhosa simultaneamente. Uau! Iven falou com surpresa. Parece que não podemos chegar mais perto, disse Joel. Vamos ficar aqui. Não vamos ficar aqui, recusou Alisa. O que podemos ver daqui? Enquanto falava, Alisa estava prestes a aproveitar seu peso para abrir caminho para eles. Tia Alisa. Lucien sorriu e a parou. Eu realmente conheço um lugar melhor do que a praça. A prefeitura de Alto era um prédio de 5 andares, situado do outro lado da praça central. O pai de Felicia, Sr. Urbain, é o chefe de escritório aqui, explicou Lucien. Ele nos convidou para curtir o show no último andar. Quando se aproximaram, Lucien viu que Felicia já estava esperando lá no portão dos fundos da prefeitura. Devido à quantidade limitada de assentos que o Psalmal poderia fornecer e ao grande número de convidados ilustres vindos de outros países, mesmo o Sr. Urbain não foi convidado para o concerto desta noite.
Quanto à associação de músicos, seriam convidados apenas os músicos mais conhecidos, como o Sr. Victor, cujo concerto acaba de fazer grande sucesso no Salão do Salmo. Na verdade, Lucien, como consultor musical pessoal da princesa, também foi convidado, mas ele não se atreveu a ir, pois um grande número de grandes cardeais e bispos estaria lá naquela noite. Lucien não queria correr nenhum risco desnecessário. O concerto começou às 8 horas em ponto. A luz sagrada apareceu acima da praça central, cobrindo todos os presentes. Todas as pessoas presentes baixaram a cabeça, orando e louvando. Este era o amor de Deus, o poder de Deus. Lucien também abaixou a cabeça, mas estava pensando em outra coisa. Como o poder da magia se originou da natureza, Lucien se perguntou de onde veio o poder divino. A luz tornou-se cada vez mais brilhante, então gradualmente cobriu a cúpula de cristal. O espetacular palco principal do Psalmal apareceu lentamente no céu. O coro da Catedral Dourada estava pronto. Seguidores piedosos. O hino era tão maravilhoso, como se estivesse sendo cantado por anjos. Todos os coristas eram homens, e todos foram castrados antes de entrarem na adolescência. Assim, suas vozes eram ainda mais puras e belas do que as das mulheres. Lucien, você está bem? Felicia perguntou-lhe com preocupação. Sim, eu estou bem, Felicia. Lucien disse a ela. Por que você pergunta? Desculpe, eu estava pensando que o grande começo do primeiro show pode ter colocado muita pressão em você. Felicia balançou a cabeça levemente. Parece que estou ainda mais nervosa do que você. Lucien sorriu. Obrigado, Felicia. Estou bem. A pedido inflexível do Sr. Victor, Lucien compareceu ao segundo concerto no Psalmal, realizado por Christopher, o presidente da associação. Você não pode perder, Victor disse a Lucien. Pode ser o último show do Sr. Christopher. Você tem que valorizar essa oportunidade. Assim não posso perder a oportunidade de assistir a um concerto de um mestre da música para me deixar ansioso. Lucien brincou. Se você estivesse realmente tão estressado, você não diria algo assim. Victor conhecia muito bem a personalidade de Lucien e eu confio em você, Lucien. Li a partitura de Pathetic. Por mais desafiadora que seja, acredito que esta peça de sonata pode levar a uma revolução na história da música. Obrigado, Sr. Victor. Lucien sorriu. Seu apoio significa muito para mim. Neste momento, um jovem de 20 e poucos anos com cabelos pretos e olhos castanhos se aproximou deles. Senhor Victor, boa noite, cumprimentou o jovem. É Lucien Evans? Victor se levantou e apresentou com um grande sorriso no rosto. Este é meu aluno anterior, Marcus. Ele agora é o consultor musical do Reino de Shak. Ele voltou há vários dias, apenas por causa do festival de música. Capítulo 110. Capítulo 110. O último e o primeiro. Lucien estendeu a mão. Prazer em conhecê-lo, Sr. Marcus. Segurando a mão de Lucien, Marcus deu um sorriso meio arrogante. Da mesma forma, Lucien. Ouvi seu nome quando estava em Shak. Quando eu tinha acabado de chegar em Alto, alguns dias atrás, eu estava prestes a visitá-lo, mas o Sr. Victor me pediu para não distraí-lo da preparação de seu primeiro concerto. Marcus colocou uma ênfase extra na palavra primeiro. Em sua mente, Lucien não deveria ser respeitado como músico até que seu primeiro concerto alcançasse grande sucesso. Senhor Victor frequentemente mencionava seu nome, dizendo que você é um de seus alunos mais destacados. Lucien permaneceu educado. Em termos de experiência em shows, não estou nem perto de você. Bem, é um grande prazer ser convidado por muitos países. Marcus abriu um grande sorriso quando chegaram ao assunto do qual ele mais se orgulhava. Sentou-se ao lado de Lucien e começou a contar sua experiência de concerto em diferentes países. A paixão do reino de Siracusa, a rigidez e o conservadorismo do Santo Império Eius, a ousadia do reino de Shak. Lucien não se importava em saber mais sobre esses países. Então ele assentiu e fez algumas perguntas de vez em quando Marcus estava falando. Marcus não parou até que o show estava prestes a começar. Em sua mente, Marcus sentiu que Lucien era bem tranquilo, ao invés de arrogante como ele supunha. A hostilidade de Marcus não veio do nada. A princípio, sentiu-se verdadeiramente feliz por seu professor, Sr. Victor, ter notado esse jovem talentoso e ficou orgulhoso de que seu colega pudesse fazer conquistas como ele, até que mais e mais notícias sobre Lucien Evans chegaram a Shak como flocos de neve. Até os nobres de Shak falavam sobre o jovem e faziam comparações entre eles. De repente, Marcus sentiu que sua conquista não valia nada em comparação com o sucesso de Lucien, mas Lucien ainda não tinha tido seu próprio show. A plateia deu a Christopher um caloroso aplauso assim que ele apareceu no palco.
Vestido de preto, Christopher parecia bastante forte e solene esta noite. Esse provavelmente seria o último show de Christopher em sua carreira musical, o último show do presidente da Associação de Músicos de Alto, o maior e mais respeitado músico do continente, a lenda viva da música. Senhoras e senhores, Christopher virou-se para o público. Obrigado por terem vindo. Endireitando as costas, Lucien ouviu atentamente. Eu me dedico à música há 59 anos, e agora estou com 70, disse Christopher com profunda emoção. Ainda estou aqui por causa de todo o apoio de vocês e pelo estímulo que recebi de um rapaz. Nós, como seres humanos, envelhecemos e morremos, mas a música nunca. Então Christopher se virou e apertou o botão. As 3 primeiras sinfonias foram as peças musicais mais conhecidas de Christopher. Uma era elaborada e exuberante, uma era elegante e sublime, e a terceira era apaixonada e graciosa. As melodias inebriantes e familiares tomaram conta da mente de todos os ouvintes, não importando se estivessem dentro ou fora do salão de salmos. A conquista de Christopher na música foi um marco na história da música. Junto com a música, as memórias remotas dos ouvintes foram trazidas de volta. A cada intervalo, o público aplaudia como nunca antes, como se todo o continente estivesse aplaudindo o respeitável músico sênior. Após a terceira peça da sinfonia, Christopher parecia um pouco cansado. Agora, por favor, aproveite a sonata para piano da minha aluna Sylvia, enquanto eu vou me preparar para a próxima sinfonia. Em seu último show, Christopher queria apoiar seu aluno e sabia que deveria descansar antes da próxima sinfonia. Esta é a lenda viva da música. Seu show é surpreendentemente incrível, disse Piola com grande entusiasmo na praça. Eu sei. Sharon assentiu com sinceridade. É meu maior prazer estar aqui agora e ouvir o show do Sr. Christopher. Vestida de branco, Sylvia entrou no palco como um anjo. Lucien fechou os olhos e ouviu atentamente Sylvia tocar. De um modo geral, seu jeito de tocar era muito bom, e o progresso de Sylvia já era muito impressionante para Lucien, mas ele sabia que ela ainda poderia melhorar seus dedilhados de piano e sua compreensão das muitas características do novo instrumento. A sonata de 10 minutos também recebeu calorosos aplausos. Sylvia levantou levemente o vestido e dobrou os joelhos para agradecer ao público, sentindo-se bastante animada. Quando Lucien estava aplaudindo Sylvia, ele sentiu que alguém estava olhando para ele. Era Natasha. Seus lindos olhos roxos estavam brilhando enquanto ela sorria. Ela acenou para Lucien e Lucien sabia que ela estava agradecendo por fornecer a Sylvia algumas dicas para tocar piano e recompor a sonata. Então o retorno de Christopher imediatamente chamou a atenção de todos novamente. Estavam todos ansiosos pela última sinfonia. Quando Christopher levantou a batuta e acenou, as 2 primeiras notas musicais atingiram a mente de todos os ouvintes. Christopher os levou para um grande campo de batalha. Trombetas soando, bandeiras ondulando, e os bravos soldados uivaram e atacaram como leões contra o inimigo, com seu sangue queimando pela grande determinação e vontade de lutar. Sob a orientação de muitos heróis, pastores e cavaleiros lutaram lado a lado e devoraram seus inimigos como uma inundação avassaladora. Eles decapitaram os titãs e esmagaram as altas torres dos malvados feiticeiros. Para proteger sua terra natal, eles mataram todos os demônios que estavam tentando destruir o mundo. O movimento seguinte teve um estilo mais contido, como se o exército estivesse de luto pelos heróis, mas a esperança veio com tristeza, e uma determinação ainda maior seguiu a dor. Então, um movimento emocionante e apaixonado mudou o tom da música. Em nome da justiça e da luz, os soldados enxugaram as lágrimas e voltaram a marchar com um impulso irresistível. Todo o psalmal permaneceu em silêncio por um momento depois que a sinfonia terminou, então a plateia explodiu em aplausos estrondosos. Isso não foi apenas um aplauso para a sinfonia, mas também para o grande espírito de inovação e perseverança de Christopher em seus 70 anos. Aparentemente, esta peça de sinfonia foi influenciada pela Sinfonia do Destino de Lucien. Foi surpreendente que o maior músico de todos os tempos aprendesse com a geração mais jovem e sempre buscasse alcançar novos níveis, mesmo em seus últimos anos. Mestre, Sr. Christopher, mestre. Piola estava excitada demais para formar uma frase completa. Sim, responderam os amigos de Piola. A voz deles estava tremendo. O grão-duque, a princesa, o príncipe do reino de Siracusa, o conde Verdi e todas as pessoas no salão do salmo se levantaram enquanto aplaudiam para mostrar seu grande respeito por aquele grande músico. Senhoras e senhores, meu último show terminou esta noite. Christopher curvou-se para o público e disse com emoção. Amanhã, nosso jovem e talentoso músico, Lucien Evans, nos trará seu primeiro show aqui no Psalmal. O último show e o primeiro show. O que Deus está nos dizendo aqui é que a música nunca acaba.
A música nunca acaba. A plateia seguiu Christopher e repetiu suas palavras. E muitos deles se viraram para olhar para Lucien. Lucien curvou-se profundamente a este grande músico, com grande respeito.